Olá, boa tarde. Hoje mais uma live e vamos falar sobre um tema também que é muito importante que nós estamos presenciando na sociedade, que é para falar sobre com a psicóloga e neuropsicóloga, doutora Vilma Botassin. Ela já está entrando aqui na sala. Boa tarde, Oi, tudo bem? amiga. Como você tá? Tudo e você? Estou Tô bem, bem, graças a Deus, Vilma. graças a Deus também. Tá frio aí? Nossa, tá frio, tá garoando, tá chovendo. Você sabe que hoje foi um dia assim bem gostoso para fazer sopa, né? Então hoje eu fiz um É. sopão na hora do almoço, foi muito bom. Mas a mão tá gelada, os pezinhos estão gelados, mas é um friozinho que é bom, né? Com certeza. Então vamos lá, né? Vilma, se apresente novamente, porque sempre entram pessoas novas, pessoas que ainda não nos conhecem, então eu gostaria que você se apresentasse. Boa tarde, Pri, seja bem-vinda à nossa Oi, live. bem, como você tá? Ó, o chefe tá aqui. Meu nome é Vilma Botassin, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em reabilitação cognitiva e neuropsicologia. Então, hoje a gente vai falar um tema bem legal. E vocês podem perguntar, que nós estamos aqui, não é? Só que, na verdade, assim, a gente trabalha na linha de informação, não é? Na linha de informação para ajudar as pessoas, não é? Para ajudar as pessoas a ter uma compreensão melhor e ter um autoconhecimento de si mesmo, né? Nós não somos médicos, eu sou neuropsicóloga. O neuropsicólogo ele faz avaliação, ele trabalha dentro da área da neuropsicologia clínica para estudar esse cérebro. O psicólogo trabalha na área das emoções, para trabalhar todos os processos emocionais. E o neuropsicólogo trabalha na área de todo um contexto da cognição e das dificuldades que a pessoa tem. Aí tem atenção, tem trabalho lobo frontal, lobo occipital, parietal. E em cima disso a gente faz um laudo, né? E depois a gente faz uma reabilitação. E a minha colega, a minha amiga aqui, também trabalha, é neuropsicopedagoga e que também trabalha na área da reabilitação. Então isso é muito legal, essa troca de figurinha de informações, né? Muito importante. É esse trabalho multidisciplinar, né, Vilma? A gente sempre falando sobre os pacientes, aprendendo, estudando, isso nos enriquece, né? Traz muito conhecimento e favorece um trabalho de qualidade, principalmente para os pacientes, que é aquilo que a gente visa, né? Trazer sempre o bem-estar para eles. Sejam bem-vindos a todos que entraram Oi, agora há pouco, que eu já olhei aqui. Que a Vânia bacana, né? lá do Rio. A Vânia é lá do Rio. Muito, muito bom. Sejam muito bem-vindas e vamos falar da depressão, que a depressão não dá só. Oi, Neidinha, seja bem-vinda, Neidinha. A depressão não dá só em adulto, não dá só em idoso, enfim, depressão. Tem crianças que são depressivas, nós temos adolescentes depressivos, nós temos jovens adultos depressivos, nós temos adultos e nós temos idosos, ou seja, todo ser, ele é passível de ter a depressão, né, Vilma? E eu Com acho que, assim, a gente certeza. poderia começar falando a respeito da depressão, mas, assim, num primeiro momento, o que a gente pode pensar? Depressão não é. Como que a gente pode definir isso? Depressão não é. Tristeza, desânimo, mau humor, fraqueza, falta de caráter, preguiça, falta de vontade, falta do que fazer, falta de fé. Muitas pessoas falam assim: ah, isso é frescura, isso é falta de fé, você não tem fé. Só que, na verdade, depressão não é isso, é um fator neuroquímico. E, na verdade, ele é neuroquímico, mas existe um fator que desencadeou aquele processo depressivo, não é? Então a gente precisa saber como é que aquela depressão chegou até aquela pessoa. E tudo começou com estresse, começou com uma ansiedade, e aquilo vai se acumulando e aquilo não foi tratado. E por não ser tratado, ele vai desenvolvendo, não é?
Pois é. Então, isso é uma coisa que ela não surge de repente. Teve alguma questão, né, algum fato, algum ocorrido que acabou despertando uma angústia, que veio trazendo alguma coisa que foi se agravando com o tempo. A gente pode pensar dessa forma, não é mesmo? Hoje, essa quarentena que nós estamos vivendo, esse isolamento social está proporcionando esse sentimento nas pessoas, né? E isso pode ser também para aquela pessoa que tem uma predisposição a ter a depressão, pode ser um gatilho para que venha a despertar essa depressão, não é verdade? Com certeza, porque aí a pessoa pensa assim, ah, mas eu não tenho nada disso. O pessimismo em relação ao futuro, a insegurança, uma autoestima, autoconfiança reduzida, sentimento de culpa, sabe aquele sentimento de culpa, de irritabilidade, dificuldade de concentração e atenção, falhas de memória, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, alteração do sono, assim, a falta de apetite ou comer de uma forma excessiva. Então, assim, isso é secundário. Então, ela vai entrando de uma forma bem sutil, assim, sabe? E aí, quando percebe, a pessoa já está muito depressiva, não é? Então, a gente pode dizer que a depressão ela é uma doença silenciosa, não é? Ela é uma doença silenciosa, ela vai entrando aos pouquinhos, na pessoa, e sem que a pessoa perceba. E tem a predisposição, né? A predisposição genética, tem a hereditariedade, né? Então tem tudo isso, né? A hereditariedade. Uma... Acho que está travando aí. Acho que é a sua internet. Oi, Cláudia. Repete para nós. Eu acho que deu uma travada na internet. Você pode repetir, por favor? Sim, olha, às vezes a pessoa pensa assim que a tristeza ela pode ser um abatimento inteiro, prolongado, não é? E aí aquela crise de tristeza, de angústia, de irritabilidade, certo? Dificuldade de concentração, tá? Falhas de memória, alteração do sono e do apetite, entendeu? Entendi. Eu acho que a sua internet está dando uma travadinha de vez em quando, tá? Você consegue me ver bem ou ainda tá picotando aí? Tá um pouco ruim hoje a conexão. Oi. Você consegue me ver? Você consegue me ouvir? Oi. Consegue? Tá um me pouco ouvindo ruim direitinho? Tá um pouco ruim a conexão. Mas será que é a sua internet que tá picotando aí? Não, tá bem a minha. Tô vendo direitinho. Tá Vamos ver. Tá. Vai. Vamos lá. Então vamos tentar continuar. Bom, então você trouxe aí algumas características, né, de comportamento, né, relacionado ao início dessa depressão. Você pode repetir, por favor? Então, você tem irritabilidade. Então, na verdade, nossa, a conexão hoje não tá muito legal, viu, gente? Ai, desculpa aí, pessoal. Entendeu? Hoje a nossa conexão tá um pouco ruim. Então, assim, o pessimismo em relação ao futuro, a insegurança e o medo, a autoestima e a autoconfiança reduzida, sentimento de culpa e inutilidade, irritabilidade, dificuldade de concentração, né? Falhas de memória, alteração do apetite. Tá dando para ouvir, Cláudia? Entendi. Nossa, tá muito ruim. Acho que é o lugar. Voltou. Eu não sei se é a minha ou se é a sua conexão, mas eu vejo aqui que tá dando umas falhas. Nós vamos tentar continuar. Bom, então, dizer assim, né, a pessoa já começa a trazer de uma forma algumas características, né, para o início dessa depressão.
às vezes ela nem percebe, né? Ela não consegue perceber, mas talvez as pessoas em torno dela podem perceber. Então, por isso que é importante você estar relatando esses comportamentos. Até porque o tratamento, o quanto antes, né, é melhor para o paciente, né? É sempre assim. Então, de uma maneira geral, ela vai se manifestar diante de uma perda, diante de uma crise, de mudanças muito bruscas, que é o que aconteceu com a gente nessa quarentena, né, de você ter que ficar nesse isolamento, de não poder trabalhar, ter as crianças em casa, não entender essa dinâmica, porque até então, se é um período de férias, então existe uma programação, mas quando a coisa acontece assim, de uma vez, a minha caneta subiu e desceu. Quando a coisa acontece assim, de repente, quer dizer, isso também pode desencadear essa questão da depressão, né? Mas a gente também tem, além desses, né, sintomas que você trouxe, que você disse pra gente, tem alguns outros que que a pessoa pode perceber nela, né? Essa questão do pessimismo, baixa autoestima, não é? Tem essas questões também, né? Então, assim, seria assim, uma distimia, algo muito leve, né? Então, assim, pode ter uma depressão situacional, por exemplo. Sabe aquela pessoa que fica sem vida quando começa a semana? Sim. Entendeu? Então, assim, ela tem uma depressão que é algo assim, é algo sazonal, sabe? Então, assim, dependendo do dia, ela tá muito depressiva, dependendo do dia, por qualquer evento, ela tá debilitada. Seria uma subsindrômica, sabe? Então ela sentia aquele mal-estar, que assim, a diminuição da qualidade de vida. A gente sabe que ela está deprimida por conta da diminuição da qualidade de vida. Antigamente gostava de fazer as coisas, agora não está gostando mais, né? Então, às vezes é algo muito leve, muito sutil, perde o interesse pelas coisas que antes gostava, né? Principalmente às vezes os homens, né? Às vezes ele gostava de andar de carro, gostava de andar de moto, não gosta mais, gostava de jogar bola com os amigos, agora não gosta mais. Então, assim, diz, não é que eu não gosto, não sei, eu fico desanimado, ou senão aquela pessoa que ou ela tá muito agitada, ou ela tá muito quieta, ou ela tá muito agitada. A chuva, o tempo frio acaba atrapalhando. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos agora tentar, deu. Vamos ver. Acho que agora foi. Acho que agora todo mundo agora tá. Deu. Tô Então, tentando melhorar aqui. Vamos ver se a gente consegue continuar. Bom, então tem essas questões também, né? Desse isolamento que nós estamos vivendo, mas tem a questão da hereditariedade também. Você pode falar um pouquinho para nós? Então, assim, tem as causas hereditárias, né? As causas externas, por exemplo, se na família tem alguém depressivo, por exemplo, o pai ou a mãe, então existe a possibilidade daquela pessoa ter uma predisposição a desenvolver uma depressão. E a gente falou isso na semana passada, que a gente fez uma live para as grávidas, a importância dela ter, assim, ela ter uma percepção de como ela reage diante da nova realidade, que é ser mãe, não é? De estar esperando o bebê. E isso pode ocasionar, muitas vezes ocorre na gestação a depressão e pós-gestação, a depressão pós-parto também, não é? Então tem a parte genética também. E às vezes tem aquela depressão que é de forma leve, que eu estava falando, que é uma distimia, o desinteresse, aquela que é situacional, aquela que é sindrômica, até praticamente a pessoa tem uma diminuição da qualidade de vida. Oi, Dudu, tudo bem? Então, assim, a diminuição do interesse, a diminuição do prazer, sabe? A motivação diminuída, não é?
Ou ela é muito agitada, ou ela é ou ela é muito quieta. Tem o distúrbio do sono, não é? E a falta de concentração. A gente vê, puxa vida, aquela criança que também está muito com aquela falta de concentração. Eu já peguei criança com esse processo de distimia, no processo depressivo também. Ou senão aquele sentimento, sabe aquele excesso de sentimento de indignidade? Em que a Uhum. pessoa ela se sente eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda, eu não Uhum. tenho muito valor, sabe? Aquelas pessoas assim, geralmente assim, a mulher sente muito isso, e homem também. Já peguei homem com esse mesmo sintoma, sabe? Em que a Uhum. pessoa, ela assim, puxa vida, eu não sirvo para nada, eu não organizo nada, eu sou assim. Então, assim, existem essa distimia e essa depressão em que a pessoa ela se sente um zero à esquerda. E aí vem os pensamentos mórbidos, o desejo de morrer, não é? E tem assim, a falta de energia, aquela pessoa que só quer dormir quase todos os dias, dorme o dia inteiro, de noite, sabe? E aí, nesse caso, há um desequilíbrio da atividade elétrica, não é? Então a gente, Uhum. mas eu não tenho motivo. Às vezes não tem motivo. É atividade elétrica, né? Que seria assim a parte orgânica da pessoa, Sim. que Uhum. não está esse metabolismo que está desencadeando esse processo de depressivo, né? E tem a depressão senil, né? Envelhecimento. Eu já atendi pessoas idosas, que eu gosto muito de trabalhar com idosos também, em que a pessoa não se olhava no espelho porque se sentia muito feio, que já tinha envelhecido. A não aceitação também pode levar a uma depressão, não Calma. é? Uhum. Então, esses processos que eu falei são processos sazonais, né, que pode ocorrer e situacionais. Então, às vezes a pessoa pensa assim que pode ser algo que a pessoa, uma depressão que vai acamar. Mas muitas vezes a pessoa continua trabalhando, mas aquele problema que vem trazendo para ela aquela situação do cérebro dela, porque o nosso cérebro é fantástico. Tudo que você Uhum. faz, ele reage, não é? Ele Uhum. reage. E aí, de leve, ela pode ser moderada, pode ser uma distimia crônica, pode ser uma grave, que aí seria unipolar, bipolar, psicótica, né? Ou senão ela pode ser uma reativa, pós-traumática, perdas afetivas. Eu acredito que agora, nessa quarentena, as pessoas, quando ligam a televisão, elas veem muito disso, vê muitas mortes, vê, assim, é algo muito mórbido, né? E aí a pessoa começa a ficar com muito medo, não é? E aí eu desencadeia a depressão também. Eu até fiz uma pesquisa aí no Instagram, como que a pessoa se sentia se ela estava ansiosa. Então, praticamente 60% da população das pessoas estão muito ansiosas, com medo da pandemia. E isso vai levar, pós-pandemia, vai levar a uma pandemia de depressão. Porque Sim. praticamente de doenças mentais, no sentido de uma ansiedade generalizada, uma depressão, uma angústia que nunca passa. Por quê? Isso vai acontecer, isso não resta dúvida, isso não resta dúvida. Por quê? No mundo existe 12 milhões de pessoas com depressão. 12 milhões não é pouco, é muito, é muito. No Brasil, 18 milhões, né? E no Brasil também tem muita gente com depressão. Então, o nosso país é um campeão de processos depressivos, de acordo com a MS. Agora, você sabe que a gente estava conversando, nós estávamos conversando, eu e você disse uma coisa que é muito interessante. O brasileiro, ele é muito emotivo, né? Ele é muito sensível, ele é muito sentimental, ele é muito apegado à família, a relacionamento, Sim. amigos. Só que assim, o europeu, geralmente, eles são mais frios, não é? Então, eles estão acostumados mais com esse distanciamento. Agora, olha a angústia que nós estamos sentindo, porque assim, nós não podemos ir à igreja, nós não podemos ir ao shopping, nós não podemos ir na casa da vovó, do vovô, dos parentes, das amigas, ir à academia. Então, isso vai trazendo uma angústia da alma, não é? E aí vai trazendo Sim. uma tristeza. Faz sentido? Então, vai Faz, trazendo uma com certeza. tristeza que vai consumindo a gente por conta Uhum. desse
desse distanciamento e vai trazendo um esgotamento mental, não é? Olha que maluca, um esgotamento mental. E aí você não sabe lidar com isso. E por não saber lidar com isso, a gente fica vulnerável a esse medo exposto que gerou na nação. Nós temos um medo exposto. Não é? Então, assim, hoje o ministro da Saúde saiu. Já teve gente perguntando o que vai ser de nós agora. Eu falei, vai arrumar outro ministro, mas uma coisa é certa, os médicos estão trabalhando, cuidando dos pacientes, né? E eu acho que isso tão na linha de frente. Tanto faz ministro entrar como ministro entrar, o médico está ali na batalha, os enfermeiros, os faxineiros do hospital estão ali limpando, que eles estão assim, eles estão numa frente de trabalho que é um grande risco. Eles estão limpando o chão, não é? Limpando os objetos. Olha, eles estão muito vulneráveis. É muito estressante, né? Eles estão na linha de frente. Nós, praticamente nunca vivenciamos um fato desse, aonde todos ficariam mexidos, né? Então, a televisão, o meio de comunicação, realmente tenta alertar as pessoas. Só que o problema é que isso fica praticamente 24 horas, quer dizer, durante o dia é o dia inteiro. Eu até mudo a televisão, eu assisto o primeiro jornal de manhã e assisto o último jornal, só, porque senão aquilo, ele vai entrando, parece que ele vai corroendo por dentro. E é aquilo que você falou, nós somos muito sentimentais, o brasileiro, ele é um povo que ele se coloca no lugar do outro. Então, quando a gente vê a família, o avô, o pai, o filho daquela pessoa faleceu por conta da Covid, aquilo te comove. Porque você se põe no lugar do outro, você pensa, poxa, poderia estar acontecendo aqui, meu Deus, não é? Então a gente também sofre. E isso vai trazendo esses efeitos que são ruins para nós. Então, por isso que é importante que as pessoas entendam, assistir os programas televisivos, os jornais, sempre assistir o primeiro e depois assistir o último. Durante o dia você vê outra coisa, para aquilo não te afetar tanto. Porque a tristeza mexe muito com a gente. Dá a questão de não querer fazer, parece que tudo tá ruim, parece que nada vai dar certo. É negativo, é muita coisa negativa que chega desses programas, né, Vilma? Com certeza. Oi, Cris, seja bem-vinda. Então, assim, então você vê que tudo assim, a enfermeira, foi dia do enfermeiro, parabéns, e que ela está na linha de frente também, e isso tem ajudado muito. Então, eu percebo assim, o grande estresse das pessoas que estão, dos enfermeiros que estão na linha de frente, né? Que estão cuidando dos pacientes, né? Então, o que acontece? Antes da depressão, vem o processo de ansiedade e o mal-estar que está ligado ao medo. Então a gente vai falar um pouquinho agora do medo, né? Esse medo de estar doente, medo de pegar a doença, essas sensações físicas desagradáveis que vai surgindo dentro de nós. E como isso acontece? E depois vem aquela inquietação, os níveis de intensidade, vem a inquietação e vem a crise de pânico também. Não é por que isso acontece? Porque assim, o nosso cérebro, eu sou apaixonada para estudar o cérebro, né? Eu já falei que se eu não fosse psicóloga seria neurologista, mas aí resolvi fazer nessa linha, tá? E aí o que a gente vê? Esses efeitos. O que acontece com o cérebro quando você libera o cortisol na sua corrente sanguínea, certo? Você vai liberar hormônios que vai desencadear todo o seu processo de ansiedade, de angústia, não é? Por conta de uma situação que está acontecendo. Então, nós temos uma situação instalada. Nós não temos um problema instalado, que é o adoecimento, tá? Isso veio veio de outros países, né? O que aconteceu? Tudo começou lá e, de repente, chegou ao nosso país. Só que assim, por conta de toda essa afetividade que nós temos e essa sensibilidade, parece que a gente está sofrendo, nós estamos sofrendo muito mais, certo? E o nosso cérebro está liberando, ele libera 3 hormônios. Os hormônios para o hipotálamo, né?
os hormônios que vai para a hipófise, né? E o cortisol sanguíneo. E aí, assim, o que que acontece com o nosso hipotálamo? O que que acontece com o nosso hipotálamo? Qual é o nosso órgão? O que que ele cuida, o nosso hipotálamo? O nosso hipotálamo cuida o quê? Das nossas memórias, não é? E aí, o que que acontece? A gente começa a ficar esquecido, não é, Cláudio? Você que trabalha com aprendizagem, como é isso? A pessoa começa a ficar com um déficit de atenção, não é? A memória de curto prazo, a memória de longo prazo. E aí a pessoa começa a se sentir e fala, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Mas tudo começou primeiro com estresse, por conta de uma situação. Então, na verdade, como funciona? É um paradigma, né? O que antecedeu foi todo aquele contexto do vírus que apareceu na China. E de repente começou a caminhar, e é um vírus que a gente não vê, é algo que a gente não. A gente só sabe que ele entra dentro de nós pelo contato, né? Que aí nós temos que lavar as mãos, nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, pelas vias, não é? Pelas nossas. Vai entrando e vai destruindo. Tem uma amiga que falou assim, viu, mas parece que ele vai comendo por dentro, né? Então, aí o que que acontece? Nós temos uma situação que antecedeu. A resposta é o adoecimento. O adoecimento e o medo desesperado das pessoas adoecerem e morrer. As pessoas estão com medo de morrer. Sim. Estão com medo da morte. Elas estão com medo de ficar internada no hospital, ficar entubada. Então, esse desespero vai levar ela a um processo depressivo, sim. E a consequência? A consequência é todo mundo ir para um processo depressivo e um grau de ansiedade generalizado, né? E aí, o que que acontece? A gente não tem para onde fugir. Então, nós estamos dependendo dos cientistas, dos biólogos, para que eles possam descobrir um medicamento, uma vacina, para que as pessoas possam ter paz. Porque, assim, a primeira coisa, quando a gente perde a saúde, a gente perde o chão, não é? Porque é o nosso bem maior, né? Então, eu vejo, assim, um medo desesperador. Que nem agora, as pessoas têm o rodízio dos carros, né? Ímpar e pares. Aí eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que tiveram que deixar o carro em casa. Você não imagina a situação como a pessoa se sentiu. O grau de ansiedade era algo assim aterrador. Como eu vou deixar o carro em casa? Se dentro do carro eu estava protegida. E agora eu vou estar no metrô, agora eu vou estar na condução, vou pegar 2 ônibus e um metrô para chegar no meu trabalho. Eu estou na linha de. Como é que vai ser a minha vida? Então ela fala assim, gente, eu vou pegar e vou morrer. Sabe? Aí eu não sei se é bom ou é ruim isso que eles estão fazendo. Então, na verdade, eu vejo, nós vemos, né, Cláudia, a situação das pessoas que a gente atende. Nós estamos vendo as pessoas que estão trazendo para nós essa angústia de morte, essa angústia desesperada. Eu vou pegar o metrô, eu vou me contaminar e eu vou morrer. Teve paciente para mim, doutora Vilma, eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer. Você não imagina, eu tenho que pegar, está lotado, está cheio. Então você vê como gerou um grau de ansiedade generalizado, uma angústia. Só que essa angústia vem uma angústia de morte. Por quê? Se eu pegar, eu não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar, não é? E aí você vê famílias, os pais de famílias pensando nisso, até criança falando assim, tia, a gente não pode sair. Então, é algo aterrador. E aí a gente fica pensando assim, nós estamos sozinhos, nós não sabemos o que fazer. Então, quem é que tem que cuidar de nós? É primeiro Deus, né? Cuidar da gente. E aí, encontrar profissionais da área da ciência que possam encontrar um medicamento para aliviar o sofrimento e cuidar das pessoas, né? E a gente vai cuidar da saúde mental, porque para isso a gente estuda, né? Mas assim, a gente entra numa fragilidade por conta da gente ver o sofrimento alheio, não é? Nós não somos imunes a isso. Você concorda? Sim, concordo. A questão da ansiedade que você trouxe, todos nós temos.
né, ela acontece na vida de qualquer um, né, o que ela não pode é ter um grau muito elevado, uma intensidade muito grande, né, então eu já passei por esse processo de ansiedade justamente por conta desse vírus, né, então isso traz insegurança, isso traz o medo, traz o receio, porque é aquilo que você disse, a gente não está vendo, né, mas de uma certa forma, essa questão dessa ansiedade, ela acaba trazendo outros malefícios, né? Então, a pessoa que ela não consegue ter um controle, porque a gente que estuda, a gente sabe como que deve evitar, como que a gente pode fazer durante uma crise para poder amenizar e tal. Mas as pessoas que não sabem, acaba gerando outras questões. Então, por exemplo, a ansiedade, ela pode trazer a compulsão por alimento. Então, a pessoa começa a comer demais, né? Ou se não, a pessoa em casa, em quarentena, com ansiedade, ela passa a consumir a bebida alcoólica em excesso, né? Então, tudo isso é uma questão de malefício da ansiedade, né? A ansiedade quando você trabalha, quando você está no serviço, que tem uma pressão, que as pessoas estão te cobrando, é uma coisa, né? Então, é algo que a gente consegue suportar, e ali não tem essa questão de beber, de comer, né? Mas em casa, ela está se tornando, assim, uma aliada com a depressão, né? Elas estão juntinhas ali, elas estão lado a lado, né? E falando da questão da memória, que traz assim um prejuízo para a memória, realmente, Vilma, eu, no meu caso, me preocupo bastante com as crianças, adolescentes e os jovens adultos, porque eu atendo os alunos da Unifagoc, né, do Centro Universitário. Então, o que eu percebo? A ansiedade, ela atrapalha demais no aprendizado. Mexe com tira o foco, né? A pessoa, o jovem adulto, ou adolescente, ou a criança, não consegue se concentrar, ele perde atenção. E se eu não tenho atenção no momento da minha aprendizagem, eu não consigo guardar as informações na memória. Então, atenção e memória, elas são muito importantes para o aprendizado, né? E se eu tenho essas questões da ansiedade ligada nesse momento, isso vai trazer esse prejuízo, porque a criança não vai conseguir desenvolver, os jovens adultos, né, os alunos da graduação, não conseguem se concentrar, aquilo parece, eu vejo que eles falam para mim, Cláudia, é um comichão que ele vem por dentro, mexe por dentro, aquilo parece que eu fico pensando, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, realmente. A ansiedade é tão grande, esse mal-estar é tão grande que ele não consegue se mexer, parece que te paralisa, mas aquilo fica ali, né, tira toda a atenção. Então a aprendizagem não ocorre. Com certeza, porque na verdade, Cláudia, o que acontece? A suprarrenal liberou o cortisol. Que está em equilíbrio. Mexe com o seu hipotálamo, né? Mexe com a sua amígdala, não é a amígdala de garganta, é a amígdala que está no cérebro, tá? Vai dar o quê? Uma inquietação, uma apreensão, a boca vai ficar seca, ele vai ter sudorese. Tem gente assim que fica com tanta ansiedade, da palpitação, a falta de ar, o desconforto, fica com dor de barriga o tempo todo, desconforto gástrico, dores musculares, tremores e alteração do sono e apetite, como você falou. Então você vê que tudo isso, esse grau de ansiedade alto, olha quantos malefícios ele vai trazer. E aí falando o que a gente vai fazer, e isso está caminhando para uma depressão, não é? E aí a gente fala assim, gente, como é que nós estamos nessa situação, não é? O que a gente vai fazer diante disso? Oi, Carmen, tudo bem, querida? A minha amiga. Seja bem-vinda, Carmen. Olha, a crise de ansiedade, de pânico também, né, Cláudia? O que vai trazer? Depois disso, desse grau de ansiedade tão generalizado, vem aquele choro desesperador, não é? Aquela angústia, o medo, o pensamento catastrófico, a dormência, não é? A dor no peito, ataque cardíaco, a fadiga, sensação de desmaio e a morte iminente e sensação. Eu atendi uma senhorinha esses dias que ela falou para mim que a sensação dela é que ela estava enlouquecendo, entendeu? O grau de ansiedade, de medo era tamanho que ela sentiu a sensação de que estava enlouquecendo. Aí, neste caso, quando ela se torna tão exacerbada a ponto da pessoa achar que está
acontecendo, tem que tomar medicação. Aí é o caso de ir no psiquiatra, né, ou um neurologista, ou um geriatra para estar medicando, né? Porque assim, e a terapia. Então, ela foi muito assertiva. Está fazendo terapia online, a gente tô atendendo online, e isso é uma coisa que ajuda a pessoa a se reorganizar. Então, assim, não é, hoje em dia, o que está acontecendo? A dificuldade que eu vejo é que, assim, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil também, por a psicologia ser um tratamento caro, né? Então, assim, as pessoas não procuram tanto e preferem ir para a parte farmacológica, não é? Então, a indústria farmacêutica age de forma imediata, vai ter que tomar medicação, mas só ela precisa tomar a medicação porque o problema da pessoa, ela é atividade elétrica desse cérebro, tá? Só que assim, ela precisa ter um reenquadramento da vida dela, da vida diária. E ela precisa compreender como é que ela entrou naquele estado e quais foram os motivos. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje, que a maioria das pessoas, hoje em dia tem muitos psicólogos de plantão, né? A telepsicologia, que eu acho isso muito bacana. Graças a Deus está chegando no Brasil, né? E agora a teleneuropsicologia também. E aí o que acontece? É uma grande ferramenta para ajudar as pessoas, não é? E isso vai fazer com que as pessoas, muitas vezes a pessoa não quer ir até o consultório. As pessoas não querem, elas querem o quê? Elas preferem fazer um atendimento ou Skype, aí tem as ferramentas necessárias, mas que a gente tem que ter um critério, né? Para que essas pessoas sejam, tudo que elas venham falar para os psicólogos, para os neuropsicólogos, sejam em sigilo. Isso aí, quanto aí, nós temos a ética diante disso, e se resolução que a gente tem nisso, né? Então, o que acontece? A medicação não é o carro-chefe, mas se ela não fizer uma terapia para reorganizar esse cérebro, e a terapia mais adequada neste momento é a terapia cognitivo-comportamental, que é para poder a pessoa que nós estamos tratando, o momento que está acontecendo agora, que é o momento de medo e de angústia por conta do medo do adoecimento. As pessoas estão com muito medo do adoecimento, né, amiga? O que eu poderia te dizer aqui, que eu acho que é importante, falando da medicação e da terapia, a medicação seria o tratamento químico, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a terapia é a busca pelo equilíbrio. Porque, assim, eu vou receber a carga química para deixar neuroquimicamente equilibrado. Mas na terapia eu busco o meu equilíbrio, entender o que está acontecendo, qual foi a causa, para que eu possa eliminar. Porque senão essa pessoa ela vai continuar tomando a medicação pelo resto da vida. E a nossa intenção, a intenção de todo profissional dessa área, não é que ele fique tomando medicamento pelo resto da vida, ele precisa voltar a ser o que ele era, né? Ele está em tratamento, buscando a cura, né? Que é passível, né? A partir do momento que ele tem um equilíbrio interior, ele consegue se manter forte e consegue dar uma diminuída em toda essa questão de medicamento, né? Agora, eu quero que você traga para mim aqui, Vilma, né, que é da sua área. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas a minha área é voltada para a questão de aprendizagem, né? Então, meu foco é outro. O seu já é psicólogo, neuropsicólogo, é a parte psicológica da coisa. Então, para falar um pouco dessa prevenção, né? Nós estamos falando aí do tratamento, mas de que forma que a gente poderia estar prevenindo, né, todo esse processo? Então, na verdade, o que acontece? O que a gente poderia estar fazendo? Primeiro, nos casos graves, né, a medicação, eu acho que isso é muito importante, certo? A medicação, eu acho que é o carro-chefe, né? O tratamento
o tratamento, a terapia, que é fundamental também, para que dá esse equilíbrio, como você disse. Atividade física, aí você vai falar assim para mim, mas eu não estou na academia, tá fechado. Gente, eu tenho um professor na academia que ele é de musculação. Ele me mandou todos os exercícios para eu fazer na semana, né? O professor Klaus, lá na Academia Batalha, a propaganda. E aí, Ó, propaganda. E merchan. aí, então, e aí ele manda os exercícios para a gente fazer em casa. Olha que bacana, entendeu? E na verdade, o exercício é fundamental. E aí tem vários exercícios que a gente pode fazer. Olha, a Elaine chegou aí, entendeu? É a minha cunhada. E aí, assim, seja bem-vinda. E aí, o que que acontece? O exercício físico, que é fundamental. Vamos fazer o Pilates, ela faz Pilates em casa, a Elaine faz Pilates em casa e mandou o exercício também. E aí a gente tem que associar, primeiro, a medicação, temos que associar com a terapia, podemos fazer a terapia online, certo? O exercício físico, a vida espiritual. Acho que a gente tem que ter uma vida espiritual. Sabe aquele momento de reflexão, certo? Tem até um verso na Bíblia, lá em Tessalonicenses 5:23, que fala assim: e ele conserva o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de mancha. Quer dizer, toda mancha seria assim, livre de todo mal-estar. E aí, você sabe que eu encontrei também lá no livro de Provérbios que diz assim: favo de mel são as palavras suaves para a alma e saúde para os ossos. A depressão também pode levar a pessoa a ter uma osteoporose, porque é todo um sistema, né? O nosso sistema. E aí, quando você tem palavras suaves para estar conversando com o outro, assim, Uhum. compreendendo aquela pessoa, que aquela pessoa ela não está doente porque ela quer, não é? E Sim. tem uma outra também que eu achei assim incrível, que calha muito bem com aquilo que a gente está falando. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido pode secar os ossos. Está lá em Provérbios 17:22. Então você vê que é um conjunto, que nós somos uma tríade, espírito, né? Alma e o Isso. corpo, E não é? Então, corpo. Uhum. e o corpo é a nossa fisiologia, gente. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que se amar. Porque assim, se a gente não se amar, como é que vai fazer? Como é que a gente vai passar diante dessa situação, né? E assim, e sair da negação. Reconhecer que tem um problema e admitir que precisa de ajuda. Não é? Então, assim, Uhum. essa dinâmica com a família, buscar a família para ter uma reunião de família. Toda noite a gente trabalha, a gente se reúne, às 9 da noite a gente se reúne lá no Zoom. E aí a gente tem um relacionamento tão gostoso, tão amigável. A gente estuda a palavra de Deus também, cada um conta uma história, cada um conta suas experiências do dia a dia. E isso vai entrelaçando os vínculos familiares, o amor, né? E aí a gente consegue se reanimar e se reinventar, não é? É na crise, como dizia o Einstein, que nós nos reinventamos, nós fazemos uma nova leitura, certo? Então família, a amizade. Você tá lá em Minas e a gente é super amiga, se fala todo dia. A gente se atormenta todo dia, entendeu? Aí E eu assim, escuto assim a assistência mensagem: médica é Cláudia, você ainda não falou comigo hoje. Eu falo: Senhor Jesus, a correria é tão grande que não deu nem para responder a mensagem. não é verdade? Então, Mas é verdade. eu falo assim, Cláudia, cadê você? Não é? É, exatamente. Então, onde você está? Eu tô aqui, É entendeu? muito importante, é muito gostoso. Então, essa amizade, esse carinho, eu acho que entrelaçar esses vínculos, isso faz muito bem. E isso é Sim. bom para nossa saúde emocional, né? Para que a gente possa melhorar. Então, assim, tem uma coisa muito legal, assim, avaliar a nossa vida, passar a limpo. Você falou uma coisa hoje que eu achei muito interessante. Quando você disse assim, essa doença trouxe ela trouxe coisas negativas, mas ela trouxe mais coisas positivas, Positivas. não foi? Foi. Emocionalmente, porque entrelaçou, ela simplesmente ela juntou
o carinho das famílias e dos amigos, não é? Então, por exemplo, a reunião no Zoom é super legal, não é? A reunião no Skype é super divertido. Coisa que a gente não tinha o hábito de fazer, não é? Só que Uhum, agora, nós, é tão gostoso que a gente fica esperando o horário para entrar em contato uma com a outra, né? Uns com uhum. os outros, né? E a gente troca figurinha, a gente bate aquele papo gostoso. Então, assim, essa mudança nós estamos passando a limpo, né? Mudança de hábitos, de atitudes, a gente está tendo uma nova visão, não é? E você sabe que tem uma coisa assim, Cláudia, que eu acho que é muito importante. Tem pessoas ainda que não conseguem aprender a perdoar. Mesmo em tempos de crise, a pessoa precisa aprender a perdoar. Livrar-se das culpas, dos remorsos, das vergonhas, das mágoas, das amarguras, dos ressentimentos, do ódio que prejudica os relacionamentos. Você sabe que eu tenho casais que depois da quarentena se tornaram mais amigos, mais emocionalmente, desistiram de se separar, porque começou a ver um no outro que o outro tem tanta coisa boa para oferecer, sabe? Então, assim, é aí onde você fala que trouxe coisas boas também, não só Sim, coisas, né? E assim, e na verdade tudo isso vai fazer uma coisa muito boa. Está fazendo algo bom, preencher esse vazio existencial, né? E essa falta de sentido para a vida, porque a depressão ela tira o sentido da vida. E ao a gente voltar a essa amizade, a gente começa a ter um novo relacionamento com Deus, né? E ao a gente ter esse novo relacionamento com Deus, a gente vai dar assim pra gente assim, algo novo. E aí a gente tem um verso que fala assim, lá no Salmo 73, 26, tem uma coisa muito linda. A Bíblia tem coisas muito lindas. Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus será a minha força. Então, quando ele fala isso, o Davi fala isso, que na verdade era uma depressão. Era é uma verdade. depressão. Ainda que minha mente e meu corpo se enfraqueçam. Então, assim, a mente enfraqueceu, o corpo enfraqueceu, porque a pessoa estava numa depressão, certo? Aí ele vai para o lado espiritual, ele conseguiu melhorar, porque ele conseguiu se encontrar, né? Porque tirou aquele vazio existencial, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. E A viver, questão A questão fala. de falar sobre essas mudanças positivas, né, o Covid, na verdade, eu vejo, tem os aspectos negativos, claro, mas ele trouxe também muitos aspectos positivos, né, em questão de aprendizagem, em questão de humanidade, em questão do convívio, mesmo à distância, mas de uma forma tentando essa aproximação. Mas é claro, é preciso que as pessoas lembrem-se que a gente precisa ter uma flexibilização no pensamento, a gente não pode ficar enrijecido, né? Então é preciso que a gente pense em outras possibilidades, né? Então não ficar focado num único ponto, né? Ah, eu posso estar doente, eu vou ficar doente, né? Então, ver a vida de uma outra maneira, buscar de uma outra maneira. Realmente, Fernanda, aprendemos a dar valor em coisas que são muito simples, né? Então, na verdade, esse vírus, ele veio para mexer com a gente, né? Para mostrar para a gente o quanto que nós somos frágeis, mas o quanto que a gente pode aprender, o quanto que a gente pode modificar os hábitos, né? Então, isso é muito importante. Sair da zona do conforto. A gente Isso. até estava conversando fora, né? Antes a gente estava discutindo essas questões de flexibilização de pensamento, que é uma das funções executivas, que é a flexibilização cognitiva. Porque às vezes a pessoa é um autônomo que trabalha por conta, que é um ambulante e tal, não sei o quê, e está vendo que as contas estão chegando e que não está tendo dinheiro, não só ele, mas a grande maioria dos brasileiros. E era isso que a gente estava discutindo em relação à flexibilização, né, Vilma? Então a pessoa, ela precisa pensar quais as outras habilidades que eu tenho, o que mais eu sei fazer, né? E partir para essa outra forma. Porque a depressão também, se a pessoa não mudar o pensamento, realmente a depressão vai tomar conta, né? Então ela precisa não ficar na ociosidade, ela precisa fazer as outras coisas. Eu, por exemplo, estou em casa, estou estudando, monto a live, atendo meus alunos, mas eu vou para a cozinha,
né? Eu Adoro também. cozinhar. Eu como muito pouco, mas eu adoro cozinhar. É bolo, é pizza, é esfirra, é macarronada. É o sopão que eu fiz hoje, sopão de feijão gostoso, delicioso, com um monte de legumes. Então, quer dizer, eu tenho que colocar minha mente para pensar em outras coisas, executar as outras coisas, né? Isso mesmo, Fernando, parecia simples, mas hoje vemos que é a falta que faz, é verdade, realmente, né? Mas tudo isso é para quê? É para mexer com a gente, né? É modificar aquilo que estava enrijecido em nós, né? É a modificação de muitos comportamentos. Outra questão também, né, Vilma, nós estamos entrando nos 10 minutinhos finais aí, né, para falar em relação a viver um dia de cada vez, né? A gente precisa ter essa paciência, né? Viver o hoje. O que vai acontecer amanhã, eu vou me preocupar amanhã, né? Cláudia, assim, em relação a isso que você falou de se reinventar, de você se reinventar dentro da sua própria casa, aí a gente percebe o seguinte, nós temos hoje em dia a armadilha da escassez, né? Então a gente vê muito onde as pessoas, elas estão assim, desesperadas pelo pouco que tem. Então, assim, na verdade, assim, o que a gente viu? O que nós estamos vendo como profissionais? O governo está dando Auxílio. um auxílio para que as pessoas, neste momento, elas consigam sobreviver, principalmente os que são autônomos. Então, é o seguinte, na verdade, diante disso, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, certo? E o que eu vou fazer com esse dinheiro? A minha prioridade no momento não é eu pagar as dívidas. A minha prioridade, a dívida, eu posso negociar. Eu vou negociar aluguel, eu vou negociar a conta de água e de luz, eu vou negociar o pagamento do meu celular. Então, assim, a dívida eu vou negociar, certo? Para quando eu voltar, eu puder trabalhar, certo? Mas agora, no momento, a gente está numa escassez. E essa escassez vai trazer um sofrimento. Então eu vou sentar, eu vou me reorganizar. Então com esse dinheiro eu vou comprar algo para minha sobrevivência. Então o que eu vou comprar? A comida. A comida é a sobrevivência. Então, o governo está dando esse dinheiro, então eu preciso comprar para a sobrevivência. E graças a Deus aqui no nosso país tem uma coisa muito boa. O povo brasileiro é um povo solidário, sabe? Eles ajudam um aos outros. Então tem igrejas que estão doando, tem instituições que estão doando, tem artistas que estão doando alimentos. Então isso as pessoas têm que entender assim, eu vou me reorganizar para ver o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei. Eu não vou dar entrada num celular novo, sabe? Eu já vi gente pensando nisso. Eu não vou agora, não, eu vou fazer uma outra coisa com esse dinheiro. Gente, por favor, pegue esse dinheiro, compra de comida, se organiza. Eu vou comprar comida para viver, porque eu preciso estar com o meu sistema imunológico forte. E se eu não comer, eu vou estar debilitado. Então eu tenho que me alimentar a minha família com esse pouco que eu tenho, certo? E agradecer a Deus por ter ainda essa oportunidade de ter, em tempo de guerra, você não teria isso, certo? Sim. Embora nós estamos vivendo numa guerra biológica, praticamente porque nós não vemos o vírus. E o que a gente precisa? Lavar as mãos, colocar a máscara, colocar um óculos, trocar de roupa quando chegar em casa, ir para debaixo do chuveiro, ter uma higiene com os alimentos, fazer tudo isso. Olha o ritual que nós temos que fazer para não se contaminar. Então, nós temos também que nos alimentar, e aí é onde você fala assim, ter essa flexibilidade cognitiva, certo? Que seria um novo aprendizado. Quanto que eu gasto de alimento? Faz a contabilidade do prego, entrou R$600, então quantas cestas básicas vai dar para comprar? Quanto que eu vou ter de comida agora? Então, você faz uma anotação. Eu vou comprar isso, vai sobrar isso, então eu vou guardar isso para o próximo mês, porque eu não sei quanto que eu vou ganhar novamente. E se reinventar.
Entendeu? O planejamento é a organização, tanto desse dinheiro que vai entrar, das contas que estão por vir, até trabalhar com a questão de diminuir as contas, né? Conta de água, conta de luz, né? Eu sei que todo mundo estando em casa o gasto é maior, mas colocar aí também todo mundo numa linha de aprender a economizar, coisas que nós não pensávamos antes, que as pessoas não pensavam antes, né? Vilma, eu quero que você deixe aí, falta 5 minutinhos só, passa muito rápido. Eu quero que você deixe aí pra gente, dicas não, eu quero orientações para que as pessoas que estão sentindo aqueles sintomas que nós falamos lá no início, oi Cíntia, seja bem-vinda, meu amor, que nós dissemos lá no início, eu quero que você deixe as orientações para quando estiver sentindo aquilo, o que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa é você ter serenidade para aceitar o que não se pode mudar, né? Se eu tô sentindo agora, peraí, o que eu posso fazer para me ajudar, não é? Assim, eu vou nomear o que eu tô sentindo, se eu tô triste, se eu tô angustiado. Então, vou fazer primeiro os exercícios de respiração para melhorar minha ansiedade, certo? Além de fazer esse exercício de respiração, eu tenho que fazer o exercício físico dentro de casa. Eu tenho que ter uma boa alimentação, certo? Eu vou me alimentar, mesmo que eu não esteja com fome, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Eu tenho que ter, seria os 8 remédios, né? Eu tenho que ter um sono regular. Eu não vou ficar assistindo série até 2, 5 horas da manhã. Eu já peguei paciente que fica até 5 horas da manhã e vai dormir durante o dia. Peraí, para com isso. Vai dormir. O seu organismo vai liberar melatonina a partir das 9. Quando for umas 10h30, 11 horas, por favor, vão dormir. Certo? Além disso, aproveita o sol. Saiu o sol, vai para o sol, não é? Atividade física, alimentação, o sono, tá? O relacionamento pessoal com as pessoas, que a gente tem todos os meios tecnológicos para estar lidando com isso. Aí a gente também tem que ter uma coisa que eu acho que é muito importante, a nossa vida espiritual, sabe? A vida espiritual é fundamental. Então a reflexão de saber, não importa a sua religião. Você tem uma religião, eu tenho outra. E isso, assim, isso nos fortalece. O Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. Ter essa comunhão com o Altíssimo vai nos ajudar a melhorar a tudo isso. Então, assim, com Deus, certeza. o que ele concede a nós? Ele consegue, assim, seria uma coisa assim, a serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. A coragem para mudar o que for possível, com sabedoria, né? Discernir entre o certo e o errado. Vivendo, acho que isso é o mais importante, Cláudia. Viver um dia de cada vez. De cada vez, é verdade. Então, ter aquela atividade diária, né? Fale. É verdade. Vou encerrar porque vai acabar nosso tempo aqui. Quero agradecer a você mais uma vez, né? Essa participação, esse compartilhar de conhecimentos e de orientações que é muito importante. Você é um profissional excelente, que tem muito conhecimento, que nos ajuda sempre, né? Quero agradecer também as pessoas que entraram, participaram, assistiram aí com a gente. Essa live vai ficar gravada, depois eu passo lá para o canal e deixo o endereço lá no Facebook para que vocês possam assistir. Agradeço muito, desejo a vocês um ótimo final de semana e semana que vem estaremos aqui de volta. Cíntia, você pegou no finalzinho. Estaremos aqui de volta com mais uma live na sexta-feira às 15 horas. Vilma, muito obrigada. Fernanda, obrigada. Você é uma ótima profissional também, amiga. Um beijo. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.